Salve galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Gravando esse videozinho de domingo, hoje dia 9 de novembro de 2025, para falar um pouco sobre um assunto que pode interessar alguns. Hoje em dia, cada vez menos gente se propõe a aprofundar sobre esse tema, que é espiritualidade, né? E eu não... Claro que é difícil a gente falar sobre esse assunto de uma maneira muito direta, né? Você tem aquela regra de redes sociais que os primeiros 30 segundos, não, menos até, 30 segundos não, os primeiros 5 segundos é aquele momento que você prende a atenção do, né, da pessoa que está no teu canal, tal, para gerar relevância. E eu, sinceramente, eu não, eu não me interesso por isso, porque se eu conseguir tocar uma pessoa que possa ouvir minhas palavras e transformar sua vida de alguma forma, ou se interessar em se aprofundar sobre o que eu estou falando, ou trocar comigo alguma impressão, já é o suficiente. Já é o suficiente. Porque essa pessoa pode realmente fazer toda a diferença na sua família, com seus amigos, no seu ambiente de trabalho. Isso já faz a diferença no mundo de hoje. Se tornar relevante, se tornar viral, né? Tornar os seus assuntos, sei lá, uma maneira que todos... Aquilo se tornar um influencer, né? É uma cilada na minha visão, porque o influencer, ele, ele acaba tendo a responsabilidade de sempre ser relevante. E nem sempre somos relevantes, né? Nem todos os assuntos que a gente fala é relevante para algumas pessoas. Então, para você se tornar relevante toda hora, você acaba se tornando artificial, porque você tem que usar de algum artifício para captar a atenção de alguém. E esse não é o meu interesse. Porque para captar a atenção, você precisa ser, de alguma forma, ah, eu vou ter que usar essa palavra, você tem que usar de argumentos sedutores, tá? Que transformem a pessoa em uma isca, não em um ser que está realmente disposto a refletir, a pensar. Então, a minha intenção não é ser relevante, tá, gente? E nem ser influencer. Eu poderia investir nisso de alguma forma. Eu tenho alguns projetos de transformar o meu canal, né, o Consciência do Presente, em um canal de entrevistas, de repente captar algum investidor. Tenho sim, mas eu não tenho essa necessidade de arrebanhar gente, né? Porque hoje o que a gente vê, e eu já vou entrar no assunto de espiritualidade, tá? O que a gente vê hoje é esse comportamento de manada, né, de rebanho, é um comportamento que você já sabe onde vai dar, né? Você já sabe o que vai acontecer. Quer dizer, são pessoas que estão sob o comando de uma, de uma pessoa, ou de um pensamento, ou de um grupo bem específico, que precisa ter aquela audiência, precisa ter aquela plateia. Senão acaba o assunto, acaba o foco daquele que aquele grupo ou aquela pessoa necessita. Então, a proposta de hoje é a gente refletir junto. Então, quem quiser participar, participa. Quem já não gosta, né? Quem gosta de influência, já não está mais acompanhando, porque eu já estou indo para os 5 minutos de conversa. Tá? Então já nem está mais aqui. Então quem realmente ficou é porque quer ouvir alguma coisa. E essa pessoa que me interessa, tá?
Porque falar sobre espiritualidade não é falar sobre religião, não é falar sobre dogma, não é falar sobre algum sistema organizado de crenças baseado em um avatar ou baseado em um direcionamento específico. Falar sobre espiritualidade é falar sobre vida, num sentido amplo. Envolve você enquanto percepção consciencial de si mesmo, né? Envolve a tua forma de interagir, além de consigo mesmo, com a sua família, no teu trabalho, com a sua profissão, com seus sonhos pessoais, com a sua percepção de realização pessoal nesse mundo, tá? Então, espiritualidade não é eu acredito em Deus e pronto. Ah, eu tenho a minha crença, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou yogi, eu sou budista. Não é, não é sobre isso, tá? Então, espiritualidade, no meu entendimento, e eu tenho uma estrada longa de busca, tá? Desde a adolescência, nesse tipo de reflexão, porque eu sempre tive uma visão dividida da vida, né? Eu fui criado em um colégio católico, né? Meus pais me colocaram no colégio católico. Minha mãe super católica, mas ao mesmo tempo eu vivenciando fenômenos espíritas dentro de casa. Apesar de minha mãe ser católica, ela sempre foi minha primeira referência espiritual, minha mãe, né? Até hoje ela é uma referência muito importante para mim, porque ela é uma pessoa com potenciais paranormais absurdos e não teve educação espírita. Ela, muito pelo contrário, a família da minha mãe é inteira católica. Minha avó, meu avô, ela foi criada dentro de um ambiente de freiras. Minha mãe ia ser freira, né? Ela estava estudando para isso. E por, sei lá, acidente do destino ou momento de escolha, ela resolveu sair do convento e conhecer meu pai, casar e ter filho. Mas ela sempre teve esse potencial paranormal. E aí que a coisa começa a encaixar, porque se ela teve esse potencial paranormal, que não foi ensinado, que não foi doutrinado por nenhum tipo de religião, quer dizer que esse potencial faz parte da natureza humana, faz parte do nosso conjunto de aparelhos de percepção do dia a dia, tá? Não só os 5 sentidos, mas algo além. E é esse ponto que eu queria conversar com vocês hoje, né? Vocês já pararam para pensar que a tua crença, aquilo que você acredita, faz parte de um conjunto cultural, familiar, não é seu. Você pode ter adotado e aquilo pode ter se transformado em algum significado na tua vida, mas por um valor cultural / emocional. Porque de alguma forma isso te tocou, isso te move, mas conscientemente, se você abrir a tua capacidade intelectual / mental, isso não é seu. Isso foi trazido para você de alguma forma. Então, a espiritualidade, na minha visão, tá? Ela faz parte de uma crença específica, mas não uma crença que está ligada a uma organização, né? A uma instituição. É uma crença quase que
científica, tá? Por quê? Eu tô colocando ciência no meio. Porque se você pesquisar, se você colocar os fenômenos paranormais, né? Quando eu falo fenômenos paranormais, você coloca o que você quiser nisso, tá? Espírito, mediunidade, vida extraterrestre, né? Telepatia. Vamos botar tudo nesse bojo, tá? Se bem que vida extraterrestre pode ser algo físico, não paranormal, pode ser algo normal, mas hoje a ufologia está ligada um pouco à espiritualidade. Então eu vou colocar um pouco, sim, contato extraterrestre dentro desse bojo, tá? Depois vocês separam na hora de vocês estudarem e optem, mas eu vou colocar agora, tá? A gente colocar tudo isso como ciência, a gente vai ser obrigado a pesquisar, a estudar sobre o tema. E para você estudar sobre algo, você tem que deixar de lado o misticismo, tá? E trazer para tua realidade o verdadeiro espírito científico, que é o espírito de trazer o método científico, né, na tua forma de pesquisa, observar o fenômeno, né, analisar o fenômeno, vivenciar o fenômeno, né, escrever sobre, trazer referências, e se não houver referências, você criar de alguma forma, categorizar de alguma forma, com as ferramentas que a ciência oferece, e se a ciência não oferece as ferramentas, você colocar como um ponto de questionamento, não como negação mais. Porque se a nossa ciência não chega, pelo menos a ciência acadêmica, não te oferecer ferramentais para você estudar sobre isso ou poder categorizar, você tem que colocar num teu arquivo de fenômenos que estão aí, reais, mas que por enquanto aquele ferramental científico não consegue denominar. Mas não quer dizer que eles não existam, tá? Então, espiritualidade para mim tá dentro disso, tá? Tá numa vivência, tá num caminho que a gente trilha de pesquisa, tá? E o que é legal nisso? Né? O que é bacana nisso tudo? Você deixa de ser massa de manobra. Você deixa de ser mais uma pessoa dentro de um rebanho que precisa seguir alguém. A gente não nasceu para seguir ninguém, gente. Se você acha que os grandes que passaram pela humanidade, seja Jesus, Buda ou outros grandes mestres, tá? Vieram para cá para te tornar um ser autômato, sabe? Que não tem capacidade de escolha, não tem liberdade. Desculpa, vocês estão enganados. Porque as religiões se apossaram dessas pessoas e colocaram essas pessoas dentro de uma redoma mística, e elas trouxeram, colocaram esses seres num patamar ilusório e além do mais fizeram você acreditar nisso de alguma forma, né? Te transformaram em algo que você não pode questionar, você não pode levantar algum tipo de dúvida. Então, pega Jesus, por exemplo, e vai estudar sobre Jesus. Pega o contexto histórico. Tenta entender o Jesus naquele momento histórico. O que ele
quem era aquele ser, não o que a igreja diz, não o que sei lá, o cristianismo diz sobre Jesus. Porque, primeiro, Cristo foi uma palavra que não surgiu naquele contexto de Jesus e os apóstolos. Quem deu esse nome foi uma outra pessoa que não viveu com Jesus, né? Que diz ter conhecido Jesus espiritualmente, né? E ele criou, aliás, eu tenho o nome desse cara, né? É Paulo de Tarso. Ele não viveu no contexto daquele momento de ensinamento onde Jesus estava vivo. Ele não viveu naquilo lá, né? Então ele criou Cristo, já que é um nome grego, né? Que é Christos, né? Ungido. Então ele já transformou Jesus em algo místico. Tanto é que ele e Pedro não se deram bem. Eles não se deram bem. O Pedro falou, cara, o que é isso? O que você está fazendo? Esse não é o Jesus que eu conheci. Então você tem que pegar o Jesus naquele contexto, gente. A gente precisa sair do místico. Precisa sair da religião. Tá? Agora, sair da religião não é negar. Não é negar a religião como um todo, tá? Você precisa realmente negar no sentido não é desrespeitar a religião, porque ela teve a sua importância ao longo da história. Mas eu estou falando para você que gosta de questionar, que tem a dúvida como caminho de vida. Porque a dúvida é o que faz a gente aprender, é o que faz a gente questionar. Tá? É o que faz a gente evoluir. Tá? Vai crescer como um ser humano. Tá? Então pega esse Jesus e começa a pensar, poxa, quem botou esse tipo de Jesus na minha cabeça? Tá? Quem foi? Ah, meus pais. Ah, através de quê? Através da igreja, através do sacerdote, de tal religião. Então questiona, gente. Porque espiritualidade, ela é uma forma de enxergar o mundo, né, que envolve uma percepção de que nós não acabamos por aqui na vida material, de alguma forma nós continuamos, de alguma forma a nossa consciência, né, o nosso eu, tá? Você, eu, aquilo que a gente chama de gente, não está limitada à manifestação física. A gente, de alguma forma, continua após a morte física. Tá? Isso é uma crença? É uma crença. É uma crença religiosa? Não. Não é uma crença religiosa. É uma escolha de caminho. Mas uma escolha que envolve pesquisa. Por quê? Existem alguns fenômenos que corroboram essa possibilidade. Existem alguns fenômenos que a gente precisa estudar. Que são da natureza. Que que são índices de que isso tem uma grande possibilidade de acontecer, a nossa perpetuação depois da morte. Tá? Então não surgiu do nada, não surgiu porque um sacerdote falou, você tem que acreditar porque Deus quis. Não. Existem fenômenos da natureza que se você estiver predisposto a estudar sobre, talvez você chegue nessa conclusão. Mas é o caminho de sugestão que eu estou falando para vocês. Mas para isso, o maior bem que você tem que buscar é a liberdade. A liberdade para você escolher. De falar, por quê? De virar para o seu líder, para o seu guru, sei lá quem, falar, por que você está falando isso? Baseado em quê? Quem te deu essa autoridade? Deus. Tá. Não é suficiente. Não é suficiente para mim. É isso, gente. Essa reflexão que eu estou trazendo hoje, tá? É importante a gente ter esse senso
de questionamento, não perder o senso de questionamento. Não perder aquilo, se você acredita em um Deus, em algo infinitamente bom e eterno, e que criou o universo, ele criou o teu intelecto também, e a tua capacidade de formular a seguinte pergunta: por quê? Por quê? Como? Por quê? Não, nunca seja suficiente, tá, gente? Nunca olhe para as coisas e fale, isso é suficiente para mim. Porque a vida puxa o tapete. Os fenômenos estão aí, eles acontecem. Tá? E eles estão toda hora desafiando aquilo que você tem como certo, como verdade. Então é isso que eu quis trazer para vocês hoje, tá? Valeu, vamos aí. Vamos seguir a vida.